Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Segunda-feira, hoje a gente começa mais um boletim esportivo e ao meu lado, claro, sempre ela, a princesinha do Universitário Esportivo, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, ela, a artilheira do Universitário Esportiva, Emanuele Messi Madeira. E no boletim esportivo, notícia muito boa pro esporte brasileiro, Felipe Massa finalmente ganhou, subiu ao pódio depois de muito corrida, tempo. Ele subiu ao pódio. Tropeçou ainda no champanhe e não escutou o tema da vitória, mas sim um grito de aleluia da Ferrari. E no Bola na Rede, claro que vamos falar das rodadas do final de semana, o Brasileirão que foi todo no sábado, fechando a 28ª rodada. Vamos falar do jogo porque teve goleada do Atlético Mineiro, teve vitória em clássicos, os clássicos que de vez em quando acabam empatados, teve vitória do Fluminense, teve vitória do São Paulo. Vamos falar também dos campeonatos internacionais, vamos falar de campeonato espanhol. Teve Real Madrid e Barcelona, jogaço, terminou empatado e vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho. Então é isso, fica na sintonia da 96,7 que o Universitário Esportivo está no ar. Não importa não, se é pop, se é rock, se é samba, seja o que for, se é pop, hip hop, reggae, se é jazz, pagode, o seu estilo aonde for. O importante é a qualidade. Altec, alta tecnologia em estúdio. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. A nadadora Ana Marcela Cunha representou o Brasil no alto do pódio da etapa de Hong Kong, penúltima da Copa do Mundo da Maratona Aquática Fina, na noite de sábado. O resultado de 2 horas, 11 minutos, 48 segundos e 30 centésimos rendeu mais que a primeira colocação. Foi o suficiente para a brasileira garantir o título antecipado da competição pela segunda vez. A disputa com as duas únicas atletas que poderiam tirar o título das mãos de Ana Marcela foi acirrada. A alemã Angela Morri e a neozelandesa Cara Baker ficaram empatadas e dividiram o segundo posto. A outra brasileira na competição foi Bettina Lostein, que cruzou a chegada na 10ª posição com o tempo de 2 horas, 12 minutos, 21 segundos e 45 centésimos. Depois de vencer a Copa do Mundo em 2010, a atleta da Unisanta não conseguiu a vaga olímpica no ano seguinte por apenas uma posição no Mundial dos Esportes Aquáticos de Xangai, na China. Em contrapartida, ela se tornou a primeira brasileira a vencer a prova de 25 quilômetros no Mundial e já pensa em uma nova conquista. Agora, a meta é brigar pelo bicampeonato mundial nos 25 quilômetros ano que vem, no Mundial de Barcelona, e por posições bem melhores nos 5 e nos 10 quilômetros. Ana Marcela, que realmente por muito pouco não conseguiu a vaga olímpica, quem foi para representar o Brasil foi a Poliana Okimoto, que também não competiu, ela teve hipotermia nas águas de Londres, na prova do lago, não conseguiu completar a prova. Mas a Ana Marcela, muita gente já afirmava que a Ana Marcela estava muito melhor preparada, estava vindo um embalo bem melhor, numa preparação mais eficaz, mais eficiente para as provas de Londres. Infelizmente, né, a Ana Marcela ficou de fora e a Poliana também não conseguiu completar a prova. Agora, uma coisa boa, pelo menos na maratona aquática, nós já estamos vendo outros nomes surgindo de brasileiras que podem aí levar o Brasil a outras conquistas. E vamos falar agora da prova que animou a madrugada de domingo. Que prova, viu? O alemão Sebastian Vettel entrou de vez na briga pelo título do Mundial de Fórmula 1. Na madrugada do domingo, ele venceu o Grande Prêmio do Japão da categoria de ponta a ponta e ainda contou com o abandono do líder da temporada, Fernando Alonso, para diminuir para 4 pontos a diferença para o espanhol na tabela. Foi a terceira vitória de Vettel no ano, a segunda consecutiva. Ele também subiu ao lugar mais alto do pódio em Singapura, etapa anterior do Mundial, e no Bahrein, sede da terceira corrida do ano. A segunda colocação em Suzuka foi do brasileiro Felipe Massa, que fez grande corrida após largar na 10ª colocação.
e voltou a subir ao pódio depois de quase 2 anos. O representante da Ferrari não terminava uma prova entre os 3 primeiros colocados desde o GP da Coreia do Sul de 2010, no dia 24 de outubro daquele ano. Foram 35 etapas de jejum. O japonês Kamui Kobayashi garantiu a festa da torcida local ao ficar com o 3º lugar da corrida na madrugada do domingo, o melhor resultado da carreira do japonês. Um piloto da casa não subia ao pódio no Japão desde 1990. Jason Button, Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen completaram a lista dos 6 primeiros colocados. Já Bruno Senna teve corrida tumultuada. Ele se envolveu em um acidente com o alemão Nico Rosberg ainda na primeira curva, precisou fazer uma parada a mais nos boxes, foi punido pela direção da prova e acabou em 14º. O resultado em Suzuka no domingo acirra ainda mais a briga aí pelo Mundial de Pilotos. Alonso segue na liderança com 194 pontos, mas agora tem apenas 4 de vantagem para Vettel, segundo com 190. Kimi Raikkonen aparece em terceiro com 157 pontos e Lewis Hamilton em quarto com 152, ambos com chances de lutar ainda pelo título. A próxima etapa da Fórmula 1 é o GP da Coreia do Sul no próximo domingo, dia 14 de outubro. E que corrida emocionante para quem conseguiu acordar ou ainda estava acordado às 3 da manhã do domingo. Foi uma corrida incrível. Imagina você começar a ver a corrida, um dos primeiros comentários depois de dizer: foi dada a largada, Alonso está fora da prova. Acho que foi assim, como assim o Alonso está fora da prova? Foi realmente um acidente, ele saiu da pista, o carro dele não tinha mais condições de continuar a corrida. E claro, também um ânimo para o Felipe Massa, que tinha que fazer uma boa prova, claro, para a Ferrari conquistar algum ponto aí. Ele fez uma boa prova, quando ele estava no 4º lugar, que conseguiu ganhar mais 2 lugares também, foi o ápice da corrida para os brasileiros. É bom ver o Felipe Massa aí depois de tanto tempo voltando ao pódio. Vamos ver se na próxima corrida ele consegue também continuar aí nessa boa fase depois dessa corrida muito boa que ele fez ontem. Ele que se completasse a próxima etapa sem subir ao pódio ia fazer aniversário aí de 2 anos e até bolo da Ferrari. Agora muitos pilotos voltaram a reclamar do Grosjean, que tá simplesmente fazendo direção perigosa na Fórmula 1. Ele que já foi taxado de louco, o louco Grosjean. Alonso que não gostou muito, né? Ele tem motivos para não gostar. Ele, o Sebastian Vettel, que também já foi tirado da corrida por conta da direção perigosa do Grosjean. O Kimi Raikkonen, que é o homem de gelo, quase se descontrolou com o Grosjean. Então a situação tá complicada. O Grosjean vai ser o Chelsonen da Fórmula 1. Vamos destacar também que o Bruno Senna também fez uma boa corrida, mas teve essa questão do acidente, além da punição pela organização do evento. Infelizmente, ainda tá complicado para o Bruno Senna, mas vamos ver aí até o final da temporada e ver também se ele vai poder continuar, se vão querer que ele continue na Fórmula 1. Fórmula 1, o automobilismo, na verdade, que são 2 vetores. Precisa de um bom piloto e precisa de um bom carro. Geralmente, um carro ruim o piloto pode até se sobressair, mas do contrário é muito complicado. Um carro péssimo como tal o do Bruno Senna, simplesmente ele não vai ter condições de chegar a competir por uma vaga em uma outra escuderia, só porque ele não consegue realmente completar as provas. Ele sempre tem um problema, ele sempre acaba batendo. O Grosjean sempre termina cruzando o caminho dele. E mais um ano de Fórmula 1 em que a disputa pelo título está muito grande, então não deixem de acompanhar as últimas corridas, já está sendo finalizada essa temporada. Próximo domingo tem corrida de novo, vai ter que todo mundo acordar cedo mais uma vez, mas vale muito a pena. E claro, todo mundo torcendo para os brasileiros. Os brasileiros que perderam um pouco aí do pique de acompanhar a Fórmula 1 alguns anos atrás. Bons tempos em que eu não me incomodava em acordar de madrugada para assistir etapas de Fórmula 1. Hoje em dia tá um pouco enfadonho você ter que acordar cedo para ver Fórmula 1. Mas em alguns tempos nós teremos aqui para falar sobre Fórmula 1 Jorge André, que inclusive está aqui no estúdio com a gente. E é isso, vamos falar agora de rugby.
O fato do rugby estar de volta ao programa olímpico nos Jogos de 2016, que vão acontecer no Rio de Janeiro, tem incentivado a Confederação Brasileira do Esporte a traçar metas ambiciosas para a equipe nacional. E o esforço foi reconhecido por publicações internacionais, como New York Times e o International Herald Tribune, em matéria publicada em seus sites nesse sábado. A base para alcançar as metas traçadas pela entidade vai ser construída em parceria com a empresa neozelandesa Crusaders e pela Federação de Canterbury, que irão gerenciar o programa de alto rendimento do Brasil até 2017. Lembrando que essa parceria já começou e essa parceria está sendo muito boa, está trazendo ótimos resultados para o rugby brasileiro. A gente vai já lembrar para vocês esses resultados um pouquinho, porque tem etapa decisiva para o rugby brasileiro agora. E para os próximos anos, os objetivos da Confederação Brasileira de Rugby destacado pela jornalista neozelandesa Emma Stoney, que assina a matéria, que são uma boa participação da seleção já nas Olimpíadas de 2016 e na qualificação da equipe masculina para a Copa do Mundo de Rugby em 2019 no Japão. E vamos falar de tênis. Tá difícil pro Tomás Bellucci, viu? Esse segundo semestre tá complicado, ele não tá conseguindo fazer bons campeonatos e teve mais uma derrota agora. A zica pro Tomás Bellucci tá enorme. O brasileiro foi derrotado mais uma vez em estreias de torneios da ATP. Nesse domingo, ele não foi páreo para o eslovaco Martin Kližan, que venceu por 2-0 com parciais de 6-3 e 6-4 pelo Master 1000 de Xangai, na China. O tenista paulista, que também foi eliminado na primeira rodada do ATP 500 de Tóquio na última semana, não apresentou bom desempenho no saque durante a primeira etapa. Com dificuldade de confirmar a primeira bola, Bellucci viu Kližan abrir uma vantagem de 4-0 na parcial. O número 40 do mundo bem que se esforçou para uma reação, mas ele não conseguiu realmente superar a diferença imposta pelo eslovaco no início da partida. A segunda parcial começou diferente, com Bellucci acertando as primeiras bolas. A melhora do brasileiro equilibrou o confronto, que chegou a ficar empatado em 4-4. Entretanto, o esforço do paulista não foi capaz de segurar o Kližan na final. O eslovaco segue em boa fase depois de ter conquistado o ATP 250 de São Petersburgo e aguarda a definição de seu próximo adversário. Kližan vai pegar o croata Mark Cilic, ou tenista vindo do qualificatório. Também nesse domingo, o espanhol Fernando Verdasco derrotou o japonês Go Soeda por 2-0 com parciais de 6-2 e 6-4, e o seu próximo rival será o argentino Juan Mónaco. Quem também venceu foi o alemão Philipp Kohlschreiber, responsável pela queda do norte-americano Ryan Harrison com um duplo 6-4. E o germano aguarda aí o confronto entre Feliciano Lopes, da Espanha, e o Alejandro Fala, da Colômbia, para conhecer o seu rival. O Tomás Bellucci, que realmente deu assim um ânimo a mais depois, apesar perdendo ainda o primeiro set. No segundo parece que deu um ânimo a mais, parecia que ia, dessa vez vai acordar, vai conseguir vencer, mas não deu pra ele, realmente tá complicado. O objetivo dele é de ficar entre os 30 primeiros, pelo jeito, pelo menos esse ano não vai ser conquistado. O Tomás Bellucci ele já tá bem desgastado nessa temporada. Ele teve aí uma sequência incrível. Os tenistas, eles têm sequências muito desgastantes realmente de viagens e de competições que mudam o piso constantemente. Agora, o Tomás Bellucci, ele tem realmente um sério problema. Quando ele não passa da primeira fase, quando ele não passa da segunda fase, ele fica na primeira, como que aconteceu agora mais uma vez no Master 1000 de Xangai. O Master 1000 de Xangai, que ele tenta há muito tempo passar para a segunda fase e ainda não conseguiu na sua carreira profissional. Vamos continuar falando de tênis, porque o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peia conquistaram o segundo título consecutivo da parceria. Na madrugada também desse domingo, eles derrotaram o indiano Leander Paes e o tcheco Radek Stefanek por 2-0 com parciais de 6-3 e 7-6 e foram campeões do ATP 500 de Tóquio. Na última semana, Soares e Peia conquistaram também o ATP 250 de Kuala Lumpur, primeiro título da parceria, graças a uma vitória na final sobre os britânicos Colin Fleming e Ross Hutchins. Na decisão desse domingo, o brasileiro e o austríaco tinham pela frente a parceria cabeça de chave 1 do forte torneio japonês, mas não se intimidaram. Com 2 quebras de serviço a mais do que os adversários, venceram o primeiro set e abriram vantagem.
E a segunda parcial foi pro tie-break e Soares e Peia garantiu o título com 7-5. A conquista em Tóquio é mais um demonstrativo da grande fase vivida pela duplista mineiro no circuito profissional. No início de setembro, ele entrou para a história do tênis brasileiro ao conquistar a chave de duplas mistas no Aberto dos Estados Unidos, ao lado da russa Ekaterina Makarova. Uma semana depois, formou parceria com Marcelo Melo e marcou o ponto que selou a vitória do Brasil sobre a Rússia na Copa Davis e recolocou o país no grupo mundial. Após o triunfo da equipe nacional em São José do Rio Preto, ele partiu para a sequência de competições na Ásia, em que conquistou os 2 torneios que disputou em Kuala Lumpur e Tóquio. Com o triunfo desta madrugada, Bruno Soares deve alcançar a melhor posição de sua carreira no ranking mundial. Na lista da última semana, ele apareceu em 20º, um posto atrás de seu recorde pessoal. E, continuando a falar de tênis, a gente tem o resultado aí do Challenger de Belém, porque o paulista Ricardo Ocevá conquistou pela primeira vez na sua carreira um torneio de nível Challenger. Na noite de sábado, ele derrotou o holandês Timo de Backer, ex-top 40 do mundo, por 2-0 com parciais de 7-6, 7-6 e foi campeão do Challenger de Belém. Aos 27 anos de idade, o tenista paulista, que esse ano ficou afastado por conta de uma fratura no pulso, já tinha o vice-campeonato do Challenger de Santos no currículo e agora quer se inspirar no seu tio, Marcos Ocevá, para engrenar no circuito profissional. Em Belém, o tenista paulista não perdeu nenhum set, manteve a tranquilidade na decisão de sábado para anular o bom saque de De Backer e venceu após 2 tie-breaks. É isso, o tênis brasileiro aí encerrando uma boa temporada aqui nas terras tupiniquins. Agora, lá fora a situação não tá muito boa não, viu? Principalmente com as atuações aí dos top 100 do Brasil. E vamos falar agora de vôlei, campeão da Superliga 2011-2012 e do Campeonato Sul-Americano. O Sada Cruzeiro embarcou ontem para a cidade de Doha, capital do Catar, onde vai iniciar a disputa do título mundial a partir do próximo sábado contra a equipe do Tigres do México. A equipe mineira deixa o Brasil depois de ter acompanhado imagens das atuações dos adversários e já sabe quais são as jogadas de ataque mais perigosas. O Sada Cruzeiro está no grupo A da competição e, além dos mexicanos, terá pela frente na primeira fase as equipes do Trentino de Atec e Al Rayyan Sport Clube do Catar. Pelo grupo B, disputam o Mundial o Zenit Kazan da Rússia, o PGE SKA Belchatol da Polônia, o Al Arabi do Catar e o Zamalek do Egito. Tá aí também o preparo da seleção do time do Cruzeiro aí no vôlei para tentar aí uma conquista nesse Mundial. Agora, para você que gosta de vôlei, que gosta de acompanhar as competições, não esquecer que o Campeonato Paulista e a Liga, a pré-liga de clubes, já está acontecendo. Você só vai poder acompanhar aí pelas TVs fechadas, porque a TV aberta, infelizmente, não transmite esse tipo de campeonato, mas está lá. Inclusive, a Logan Tom estreou aí e foi muito bem o time do Bernardinho no Unilever, conseguiu aí a vitória no Campeonato Paulista. É isso, vamos falar agora de MMA, porque o que não falta é novidade. Vanderlei Silva se consagrou no MMA competindo na divisão até 93 quilos do Pride, chamado de peso médio, onde obteve vitórias sobre grandes nomes como Rampage Jackson, Kazushi Sakuraba, Dan Henderson e Ricardo Arona. Em 2007, o Cachorro Louco foi pro UFC e seguiu nos 93 quilos, categoria lá chamada de meio pesado. Mas o desempenho abaixo do esperado fez baixar de peso em 2010 para os médios, que no Ultimate tem um limite até 83 quilos. Desde então foram 4 lutas com 2 vitórias sobre Michael Bisping e Kung Lee e 2 derrotas para Chris Leben e Rich Franklin, esta última no UFC 147 em junho passado. Esses anos não foram suficientes para que eles se acostumassem com o sofrimento da grande perda de peso. Por isso, Vanderlei já cogita retornar à sua categoria de origem. Ele faz mistério e não dá pistas sobre quando e contra quem volta a lutar no octógono, mas se diz pronto para substituir alguém que sofra alguma lesão de última hora. Agora, lembrando que a luta contra o Rich Franklin não ocorreu pelos médios, mas num peso combinado de 86 quilos. Isso porque o americano foi escalado de última hora para substituir Vitor Belfort, que lesionou a mão e não teria tempo suficiente para chegar ao peso de 83,9
quilos. O Vanderlei, que quando mudou de categoria, perdeu realmente muita massa muscular, perdeu muito corpo. Para quem conhecia ele no Pride, no peso médio, ele tinha realmente muito corpo, muita força. Era visível tanto que o poder dele de nocaute era muito grande. Agora no UFC você vê, ele diminuiu muito o tamanho. É estranho olhar pro Vanderlei hoje e lembrando do que ele era antes. Pode ser que subindo de categoria, ele consiga ter um bom desempenho. Mas também é complicado, a gente tem que lembrar pela idade, o desempenho dele, o fôlego dele não é mais o mesmo e pesos a mais, quilos a mais vai ser mais complicado. Quase também no octógono para ele. Vamos ver se ele vai realmente conseguir se adaptar bem ao peso antigo ou se isso pode acabar decretando o fim da carreira. Quem sabe o fim da carreira dele, porque se ele acha que não está conseguindo se adaptar ao peso atual, imagine com 10 quilos, 7, 8 quilos a mais. Complicado, mas um exemplo emblemático disso foi o do Trinaldo, Francisco Trinaldo Massaranduba, piauiense do UFC. Ele que foi um dos grandes destaques do primeiro Turf Brasil, o reality show do UFC. Mais conhecido como Massaranduba, ele mostrou toda a sua simplicidade e conquistou o público com seu carisma e as frases de efeito do tipo "eu nasci pra bater em outro cara". No próximo dia 13, ele volta ao octógono pro UFC Rio 3 e com novidades. A volta ao peso leve, 2 categorias abaixo da que disputou o TUF, e uma mudança para a academia de se dedicar aos treinos e afiar o seu estilo assassino. Massaranduba vai trazer um duelo de brasileiros na HSBC Arena diante do experiente Gleison Tibau. Ele espera ter a vantagem de retomar a sua categoria original. Para não perder a oportunidade de disputar o TUF, ele preferiu lutar no médio até 84 quilos. Foi com este peso que ele também lutou no UFC 147 em Belo Horizonte quando venceu o Delson Pé de Chumbo. Agora ele subirá na balança, podendo ficar 14 quilos mais magro do que vinha competindo. Em Brasília, a academia em que Massaranduba treina conta com um quartinho exclusivo para ele. Com isso, ele pode passar o dia todo no local onde treina, come e descansa e algumas vezes até passa a noite por lá. Dentro do octógono, uma característica marcante do brasileiro é a sua agressividade com nocautes fulminantes, com o que lhe colocou na casa do TUF, ou a vitória no primeiro round no UFC Mineiro. Para Massaranduba, o combate com Tibau é perfeito para manter esse estilo. Agora sim, era na categoria peso leve que todo mundo queria ver o Massaranduba lutar, porque 17 quilos a mais, que foi o que ele teve que engordar para poder participar do TUF, foi uma coisa incrível ele conseguir fazer isso, lutar bem. Ele que entrou na casa com um nocaute, fez uma boa luta contra o Bodão, mas já no terceiro round a gente viu o quanto ele estava cansado, tanto que ele não conseguiu voltar para a luta, acabou sendo eliminado, caiu no meio do octógono e disse que não aguentava mais. No UFC a gente também estava esperando que o fôlego dele acabasse logo, mas como a gente sabe, o poder de nocaute do Massaranduba é muito forte. Ele conseguiu nocautear ainda no primeiro round e agora a expectativa é enorme para essa luta. Ele que está de volta à categoria dele, está treinando muito, tem alguns disponíveis na internet, os vídeos de treino dele, ele está treinando tudo. Tá aí o Massaranduba, agora sim ele pode realmente acabar indo muito bem no UFC e deslanchar essa carreira que tá todo mundo querendo ver. Então é isso, mas nós também tivemos competição na sexta-feira de UFC. Nós tivemos Brown versus Pezão. O brasileiro Antônio Pezão Silva conquistou a sua primeira vitória no Ultimate com um belo nocaute sobre o americano Travis Brown na luta principal do UFC. Foi o primeiro triunfo do paraibano desde que venceu o lendário Fedor Emelianenko no ano passado e a primeira derrota sofrida pelo havaiano Brown na carreira. Brown deu o primeiro soco que parou na guarda do brasileiro. O Pezão respondeu com um bom direto em seguida. O havaiano se movimentava mais no início, mas o brasileiro tomou o centro do octógono e logo foi para uma tentativa de queda. Os dois foram para a trocação e Pezão acertou um grande direto de direita. Brown caiu com um protetor bucal, sofreu muitos socos no chão até o árbitro Herb Dean encerrar com 3 minutos 27 segundos de luta. O brasileiro que estreou no Ultimate em maio com um revés para Caim Velasquez agora tem 17 triunfos e 4 derrotas no cartel. Travis Brown, por sua vez, teve a sequência de 14 lutas sem derrota que ele iniciou a sua carreira encerrada. Ele tem 13 vitórias e 1 empate. O americano lesionou o joelho durante a luta. Segundo seu treinador Greg Jackson,
publicou no Twitter, a lesão aconteceu no primeiro chute alto tentado pelo atleta. Então, confira aí os resultados do restante do evento. Ainda no kart principal, Jack Ellenberg venceu Jay Harrison por decisão unânime dos jurados. John Dodson venceu Jussier Formiga por nocaute no segundo round. Justin Edwards venceu Josh Neer por finalização no primeiro round. E Michael Johnson venceu Dani Castillo por nocaute no segundo round do card preliminar. Já ainda no card preliminar, Mike Pierce venceu Aaron Simpson por nocaute no segundo round. E Marcos Levesu venceu Carlos Prater por decisão dividida dos jurados. Jacob Volkmann venceu Shane Holler por finalização no primeiro round. Diego Nunes venceu Bart Palavsevski por decisão unânime dos jurados. E a primeira luta do card preliminar, Darren Ruenoyama venceu Phil Harris por finalização no segundo round. Os brasileiros também estavam apostando na vitória do Jussier Formiga, que é o único brasileiro na categoria peso mosca que está iniciando no UFC. Teve recentemente o dono do cinturão eleito, não foi eleito, ele conquistado, e ele poderia ser, dependendo dessa vitória, quem sabe o próximo desafiante. Acabou não conseguindo aí, vai ter que continuar firme nos treinos e conquistar vitórias aí para quem sabe o Dana White colocar ele para desafiante do Demetrius Johnson. Mas vamos falar de esporte piauiense, vamos falar de badminton, porque os atletas Lucas Alves e Gabriele Cavalcante da Federação de Badminton Piauiense viajaram no sábado juntamente com a treinadora piauiense Norma Rodrigues, que está à frente da Seleção Brasileira Feminina Adulta de Badminton, para Lima, no Peru, onde inicia hoje o Campeonato Pan-Americano Adulto de Badminton. Os atletas piauienses estiveram em treinamento com a Seleção Brasileira Adulta de Badminton entre os dias 10 de setembro até o dia 5 de outubro em Campinas. Lucas Alves, que se recupera de uma lesão sofrida no joelho, está confiante para a disputa, mesmo ainda sentindo dores. O Campeonato Pan-Americano Adulto de Badminton vai acontecer entre os dias 8 e 14 de outubro em Lima, no Peru. E os atletas retornam ao país na madrugada do dia 15 de outubro. Tá aí 2 piauienses aí nessa seleção. Claro que a torcida tá toda pra eles. Vamos só esperar os resultados positivos dos 2 piauienses. Então, vamos continuar mencionando piauienses aí na carreira, porque a gente vai falar de judô. Mas um encontro entre dirigentes da Confederação Brasileira de Judô e da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais promete ser o primeiro passo para aproximar o judô olímpico do paralímpico. As entidades responsáveis pelo esporte conquistou 4 medalhas para o Brasil nas Olimpíadas e outras 4 nas Paralimpíadas de Londres estão estudando parcerias envolvendo as 2 modalidades. Bicampeão olímpico em Atenas 2004 e Pequim 2008 com a Seleção Brasileira de Futebol de 5 e atual presidente da Confederação Brasileira de Desportos Visuais, Sandro Laína Soares, quer ampliar ainda mais a importância do judô no quadro de medalhas no próximo ciclo olímpico. Nas Olimpíadas de Londres, Sara Menezes, Mayra Aguiar, Felipe Quitadai e Rafael Silva subiram o pódio. Nas Paralimpíadas, as medalhas foram conquistadas por Lúcia Teixeira, Michele Ferreira, Daniele Bernardes e Antônio Tenório. Essa aproximação é para fazer os atletas se prepararem juntos para poder fortalecer o judô ainda mais e, claro, tentar aumentar também o número de medalhas, tanto nas Olimpíadas e principalmente nas Paralimpíadas. O judô que se destaca, mas tá todo mundo também querendo um destaque ainda maior. Ótima parceria, claro, se der certo, não se der certo, se realmente acontecer, e provavelmente vai acontecer, vai ser um bom ponto agora para o judô brasileiro crescer ainda mais e, claro, boa expectativa para as Olimpíadas do Rio. E também o incentivo ao esporte paralímpico e o crescimento, a procura, uma maior procura dos próprios atletas, para-atletas aí, de procurar o judô para ser também um esporte a se desenvolver e, por que não, termos mais multicampeões. O Antônio Tenório, que já é aí, ele não conseguiu a medalha de ouro, mas já é tetracampeão paralímpico de judô. E vamos voltar a falar de rugby. Agora a gente vai falar da Seleção Brasileira de Rugby masculina, porque eles estão se focando agora no principal objetivo do ano. Pela primeira vez, sob os olhares dos técnicos neozelandeses, o ex-All Blacks Dallas Seymour e Steve Frail, a Seleção Brasileira masculina iniciou no fim de semana no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Rugby
a preparação intensiva para o jogo contra o Paraguai, marcado para o dia 27 de outubro. Se vencerem os Jacarés, mascote do Paraguai, os Tupis permanecerão no grupo sul-americano de elite do rugby, denominado Consul A, e continuam na fase classificatória das Américas para disputar a Copa do Mundo de Rugby de 2015, que será realizada na Inglaterra. No grupo das Américas participam vários países que já integram o top 20 do mundo, tais como Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Canadá. O Brasil treinará nos próximos finais de semana e poderá contar com um grupo completo de atletas, uma vez que o Super 10 e a Copa do Brasil já terminaram. Seleção brasileira que também estava com reforço de jogadores neozelandeses, justamente por essa falta um pouco dos atletas que estavam participando de campeonatos brasileiros. Agora sim o time vai ser totalmente reforçado e, claro, todo mundo torcendo aí por essa vitória contra o Paraguai e o Brasil participar agora do Consul A. Ele que conseguiu a conquista do Consul B agora, garantindo essa vaga na final. E uma informaçãozinha de última hora aqui trazida pelo nosso comentarista Flávio Meirelles: o time de rugby da Universidade Federal não se chama mais Albinos, agora são os Deltas. Então é isso aí, Universitária Esportiva volta já. Show A Era de Ouro do Rádio, com a cantora Tânia Alves, dia 19 de outubro às 22 horas no Finés Buffet. Não perca um grande show com Tânia Alves cantando o melhor de Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Dalva de Oliveira, Núbia Lafayette e muito mais. Dia 19 de outubro, sexta, às 22 horas no Finés Buffet. Abertura com Banda Luau. Informações 3233-3531 9974-1937. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E claro que Flávio Meirelles já está aqui para trazer as novidades do futebol piauiense, porque as competições profissionais já acabaram, mas ainda tem novidade. Os times estão, claro, pensando já no próximo ano. O Flávio vai já trazer novidade para vocês e, claro, que ele também vai comentar Brasileirão e Campeonato Espanhol. Flávio, bom dia. Bom dia, Neila do Regular 7 Monteiro. Bom dia, Emanuele Messi Madeira. Pois é, a Copa Piauí terminou na quinta-feira, mas o Flamengo, campeão da competição, já está de olho em 2013. A equipe que foi comandada por Oliveira Canidé desde o Campeonato Piauiense pode não ter o técnico cearense no banco de reservas em 2013. Eu conversei agora há pouco com o presidente Jankel Costa, ele disse que diretoria e treinador conversam e devem até o fim dessa semana. Ele falou quarta-feira, mas sempre demora um pouquinho, estão tratando de valores. Até o final da semana eles devem ter uma definição quanto ao Oliveira Canidé. Não falou ainda em possíveis substitutos, porque, enfim, a negociação não está definida. Eu gostaria muito que a Neila se aquietasse um pouquinho aqui nos estúdios. Tá dançando aqui o polidense aqui, lembrando nosso amigo Thiago Amaral, que está escutando a gente e pediu para mandar um alô. Pois é, mas o Flamengo já definiu algumas coisas. Por exemplo, do elenco que foi campeão da Copa Piauí, entre 60% e 70% dos jogadores permanecerão para 2013. E quem é que pode chegar para reforçar o time? A maioria dos reforços que o Flamengo vai contratar para 2013 são jogadores do mercado local. Disputaram o Campeonato Piauiense, disputaram a Copa do Brasil, a Copa Piauí, mas pode vir, como aconteceu aí nos últimos anos, um jogador aqui no medalhão, como a gente costuma falar. Conversando com o Jankel, ele disse que vai trazer um jogador, mas que esteja em atividade, diferente do que era o Jardel em 2010, quando tinha sérios problemas físicos, diferente do que foi o Jorginho Paulista esse ano, que embora seja um jogador bem mais novo do que era o Jardel, já estava sem ritmo de jogo há alguns anos. O último título importante do Jorginho foi em 2000, a Copa João Avelanche, pelo Vasco. Enfim, mas ele promete um time forte, diz que está em contato com vários empresários do eixo Rio-São Paulo e até do futebol do exterior, e tenta aí a contratação de bons jogadores para formar um grupo para disputar forte um campeonato que o time não disputa desde 2010, que é a Copa do Brasil. Agora, Flávio, os medalhões não funcionaram tão bem quanto era a expectativa das diretorias quando os trouxeram para
para disputar principalmente o campeonato piauiense. É verdade, talvez por isso o Jankel tenha dito que não quer mais, não é só um nome, ele falou: Flávio, eu não quero só um nome que agregue valor à minha marca, eu quero um jogador que dentro de campo desempenhe um bom futebol. E é assim realmente que tem que se pensar. Eu só tenho uma crítica à diretoria do Flamengo, quando ela, na semana passada, o Jankel deu entrevista ao Globo Esporte, da TV Clube, e ele falou que ainda não tinha se definido o que era melhor para o Flamengo, era enfrentar um grande clube aqui na primeira fase da Copa do Brasil e render uma boa bilheteria, ou se era enfrentar clubes mais fracos e ter a possibilidade de passar de fase e galgando, passando degraus. Eu acho sempre muito mais inteligente você começar contra times fracos. Por quê? Porque você tem uma possibilidade, à medida que você vai avançando na competição, a torcida vai ao estádio, mesmo que o adversário seguinte não seja uma pedreirada, não seja um timaço. Ou seja, quanto mais você vence, mais você dá confiança ao teu treinador, ao teu torcedor, maior é o entusiasmo dele e a vontade de acompanhar e de torcer e de vibrar pelo time no estádio. Embora a gente reconheça, a torcida do Flamengo tenha deixado muito a desejar no que diz respeito a comparecimento no estádio. Exatamente, inclusive na final, que o Flamengo espetacularmente venceu, uma virada incrível em cima do River, e a torcida estava descrente, poucos foram apoiar o time. E durante todo o campeonato, o que nós víamos era somente a ausência dos torcedores no estádio. Vamos ver se depois desse título e agora com o time na competição nacional, vamos ver se o torcedor volta ao estádio para prestigiar o time, que foi muito guerreiro, pelo menos nesse final aí de segundo turno. Tá na hora do torcedor flamenguista daqui fazer as pazes com essa diretoria do Flamengo. E trazer as bandeiras do Flamengo do Piauí, não mais do Flamengo do Rio de Janeiro. Por favor, sentimos falta da bandeira do Flamengo piauiense, porque a gente via na arquibancada balançando a bandeira do Flamengo do Rio de Janeiro. A gente encontrou só uma bandeira do Flamengo do Piauí perdida no meio da comemoração depois. Então, por favor, levem aos estádios a bandeira do Flamengo do Piauí, porque é para esse time que vocês estão torcendo. É verdade. E o outro time piauiense que disputará a Copa do Brasil é o Parnaíba. O time ainda enfrenta alguns resquícios dos problemas financeiros que abalaram a equipe na Copa Piauí, mas é verdade que deve ter muitas novidades aí para 2013. Por que eu estou falando com tanta convicção? Porque o time que vai ser novamente comandado pelo Paulo Moroni, em 2013 completa 100 anos. No centenário do clube, a diretoria não deve querer fazer feio, até porque a torcida do Parnaíba é extremamente apaixonada pelo time. E cobra também muito. Justamente. E se no ano do centenário não for formada uma grande equipe, vai ser bem complicado pro Tubarão, o azulino do litoral. O próprio Parnaíba que não rendeu, não entrou em campo mesmo para cumprir tabela na Copa Piauí. Agora, já tem alguma expectativa de quem fica, de quem sai desse elenco? Já foi jogador dispensado? Alguma informação lá do litoral, Flávio Meirelles? A maior parte dos jogadores que participaram da campanha na Copa Piauí, da fraca campanha na Copa Piauí, deve ficar. Por quê? Porque eles utilizaram a Copa Piauí justamente como um laboratório para ver quem tinha bola, quem tinha cacife suficiente para disputar, para formar o elenco para 2013. É lógico que novas contratações serão feitas, mas a base do time é mais ou menos essa. Deve chegar uns 3, 4 jogadores para o time titular, mas o elenco não deve mudar tanto assim para 2013. E é isso, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, a 28ª rodada que fechou no sábado. Vamos começar a falar dos jogos, vamos começar com um clássico paulista, porque Luiz Fabiano voltava de lesão muscular, saiu antes do fim do jogo para se poupar, mas teve tempo suficiente para decidir o clássico entre São Paulo e Palmeiras. O tricolor fez 3-0 com facilidade, foi aos 46 pontos, mas segue 4 atrás do Vasco, quarto colocado, e o time carioca ainda venceu o Atlético Goianiense. O São Paulo afundou ainda mais o Verdão na zona de rebaixamento com 26 pontos. Está a 6 do Coritiba, primeiro time acima da linha vermelha. O Palmeiras aí que estava vindo bem, parecia que realmente ia conseguir chegar e sair dessa zona de rebaixamento. Jogos, claro, os últimos jogos decisivíssimos para o time paulista. Tem que vencer, porque tá complicado também. Os times que estão acima da tabela também estão conseguindo
fugir dessa zona de rebaixamento. Verdade, o jogo, o São Paulo venceu facilmente a partida. No primeiro tempo, o Palmeiras deu 2 ou 3 chutes a gol, foi completamente dominado e contou com jogadores que são bem diferenciados em relação aos jogadores do Palmeiras. O Luiz Fabiano é um artilheiro nato, embora o Palmeiras tenha o Barcos, que é outro jogador sensacional, mas se o São Paulo tem o Lucas em grande fase, o Palmeiras tem o Valdívia numa fase apagadíssima. Se fosse uma estrela, o Valdívia com certeza seria uma estrela cadente. Além de ter jogado mal e de vir jogando mal, ele ainda se machucou e não defende mais o Palmeiras na temporada. Péssima notícia para o time que contava com uma vitória sobre o São Paulo para, na próxima partida contra o Curitiba, tentar uma nova vitória e já aí sair da zona do rebaixamento. O time vai ter problemas, não tem o Valdívia, deve ter a volta do Maicon Leite recuperado, mas a se destacar mesmo na partida só o bom desempenho ofensivo do São Paulo com o Rogério Ceni, porque eu ia completar o lance do Rogério Ceni, com o Luiz Fabiano e o Lucas. O Rogério Ceni, aliás, quase pegou um piruzaço no jogo, mas se salvou. 3-0 São Paulo, vitória tranquila do tricolor paulista. Agora o Maicon Leite só não é mais lembrado que o David na hora de perder gol, porque ficou em segundo plano aí na questão da atenção do jogador. Mas o Maicon Leite perde muito gol feito. Antes o Maicon Leite do que o Leonel, por favor. Vamos seguir falando dos jogos do Brasileirão. A gente teve também Santos e Internacional, um jogo que ficou empatado em 1-1. Mas o Colorado lidera as estatísticas com 12 empates na competição e o Peixe vem logo atrás com 11 empates, que vem aí contra o Bahia. Com o resultado, a equipe paulista vai a 35 pontos em 14º lugar. Já os gaúchos, com 42, estão em sexto. O Santos aí que também tá tentando se manter pelo menos no meio da tabela. A situação tá complicada. O Neymar que vai sair agora, tem jogo da seleção, vai viajar, se preparar e já tem rodada agora, 29º, que começa na quarta-feira. Olha, o horizonte para esse time do Santos não é dos melhores não, é bom que a gente diga. Sem o Neymar, mais uma vez o time conquistou um resultado de time para estar na zona de rebaixamento e pode sim, vão ser mais... Foi um jogo sem o Neymar, mas ainda tem pelo menos mais 3 partidas sem o grande craque do futebol brasileiro. A situação do Peixe ainda inspira cuidados. Continuando falando dos jogos, vamos falar do jogo que aconteceu lá nos aflitos, Náutico e Corinthians. Quem ficou feliz foi o Flávio Meirelles aqui. Com lances polêmicos, golaço e casa cheia, o Náutico e Corinthians apenas empatavam até os 39 minutos do segundo tempo. Foi quando o gol contra de Ralf acabou decidindo a partida que parecia caminhar para a igualdade. Chiesa abriu o placar depois de grande jogada à frente de Alessandro, mas Guerreiro de bico empatou ainda no primeiro tempo e o placar prevaleceu até os minutos finais. Houve reclamação de que o atacante da equipe pernambucana dominou a bola com a mão no início do lance do primeiro gol, mas nada foi marcado pelo árbitro Heber Roberto Lopes. O Náutico agora soma 37 pontos e com o revés o Corinthians estaciona nos 39 em 8º na tabela do Campeonato Brasileiro. Corinthians que com essa derrota podia ultrapassar o Botafogo, chegar à 7ª posição e crescer ainda mais na tabela, não conseguiu. É esperar a próxima rodada. O Corinthians que está crescendo a cada rodada do Campeonato Brasileiro, está subindo, está indo bem. E o Náutico também que está fazendo boas partidas, tá levando o torcedor ao estádio e como sempre, né? E tá deixando o futebol, o Campeonato Brasileiro bem mais disputado. O Náutico, inclusive, tá muito tranquilo na tabela, tá na parte de cima da tabela e não deixa de surpreender essa campanha, porque é um elenco recheado de alguns bons jogadores, tem alguns bons jogadores, mas tinha jogadores veteranos que há muito tempo não atuavam no futebol brasileiro e de quem se duvidava bastante, mas são jogadores que têm sido decisivos. Por exemplo, o Martinez, volante, tem jogado muito bem. O Araújo, que afundou no Fluminense, praticamente não jogou pelo Fluminense, tem jogado bem, tem feito uma boa dupla de ataque com o Chiesa lá na frente. E tem jogador no meio campo do Náutico, o Souza, que foi revelado pelo Palmeiras. Era um volante até certo ponto brucutu, hoje é um meia com um passe diferenciado no time do Náutico. E tem o L. Carlos, que é um dos melhores volantes desse campeonato brasileiro. Joga muito o L. Carlos. O time pensava-se muito que o time ia perder com a saída do Everton depois da
da Série B do ano passado, mas o Náutico continua forte, e aí talvez mais uma vitória o time já escape totalmente das chances de rebaixamento, embora eu não acredite na mínima possibilidade do Náutico ser rebaixado. Por quê? Porque times abaixo do Náutico estão jogando muito menos do que o time pernambucano. O time realmente fazendo uma campanha muito consistente nessa Série A. Agora, veja só, o Corinthians, que foi campeão da Libertadores, tem que se superar e superar tudo e quanto para passar o Botafogo. O rebaixado moral de todos os campeonatos brasileiros. A situação tá complicada. 2012 não tá fácil para ninguém, não. Vamos seguir, vamos falar agora de mais um jogo. Mais uma vez ele foi decisivo. Juninho Pernambucano fez o gol da vitória do Vasco, porque após insistir tanto, o Vasco furou a retranca do Atlético e venceu por 1-0. E o Dragão, cada vez mais lanterna, até suportou bem a pressão com 1 a menos desde a metade do primeiro tempo, quando o zagueiro Gustavo foi expulso após xingar o árbitro Rafael Claus, mas não resistiu no finalzinho. O segundo triunfo consecutivo coloca o Vasco com 50 pontos, 4 à frente do São Paulo, 3 atrás do Grêmio, o terceiro colocado, e a 12 pontos do líder Fluminense. Já o rubro-negro, com a terceira derrota seguida, estaciona de vez na lanterna com 20 pontos e remotas perspectivas, na verdade, de fugir do rebaixamento. 2 pontos. O Atlético pode entregar aí... É bom que comece a planejar já o 2013, porque o time muito dificilmente escapa desse rebaixamento. O Vasco, se empatasse, o gol do Vasco foi no finalzinho do Juninho Pernambucano, seria um péssimo resultado. Por quê? Justamente pela expulsão do Gustavo ainda na metade do primeiro tempo. O time passou aí 70 minutos com um jogador a mais e não conseguiu vencer a retranca do Atlético, mas um bom resultado aí e um bom começo de trabalho do Marcelo Oliveira à frente aí do gigante da colina. Agora vai demorar também um pouquinho para ele botar o Vasco novamente numa crescente nesse campeonato, até porque assumiu agora, tá começando a remoldar o time ao estilo dele que todo mundo conhece bem, que no Coritiba deu muito certo. E é uma grande perspectiva pro torcedor do Vasco, porque o Marcelo Oliveira, dos técnicos aí dos últimos anos do futebol brasileiro, muito se fala dos medalhões, mas o Marcelo Oliveira possivelmente era o melhor técnico aí, passou muito tempo no Curitiba e fez muitas coisas boas dirigindo o Curitiba. Foi a 2 finais de Copa do Brasil, uma coisa que o time não conseguia antes dele assumir a equipe. Vamos seguir, vamos falar agora do clássico carioca, o Fluminense, que continua indo muito bem no Campeonato Brasileiro e se aproximando cada vez mais desse título. Sem chances durante quase todo o jogo, o Fluminense acordou nos 20 minutos finais, contou com precisão de Fred e venceu o Botafogo por 1-0. E a vitória mantém a confortável vantagem de 6 pontos na liderança sobre o Atlético Mineiro. O Fluminense tem 62 pontos, com aproveitamento de 71%. O Botafogo pode lamentar chances perdidas, foram meia dúzia pelo menos. Algumas defendidas por ele, Diego Cavalieri, e outras passaram bem perto da trave. No fim, o 0 permaneceu no placar e o G4 saiu da mira. O time alvinegro, sem vencer há 5 jogos, estacionou nos 40 pontos e está a 10 do quarto colocado, o Vasco. Tá aí o Fluminense, que tá indo muito bem, parece que esse título vai ficar com ele. O Atlético Mineiro, que também a gente vai já falar, fez um ótimo jogo nessa rodada. Destaque pro Ronaldinho Gaúcho aí. E tá aí, vamos ver se o Atlético Mineiro vai conseguir chegar no Fluminense, se alguém vai conseguir parar o Fluminense. Flávio tá com cara de quem vai fazer algum comentário espirituoso. Pra alguém conseguir superar o Fluminense na competição, o Fluminense precisa jogar sem 2 jogadores. O Diego Cavalieri e o Fred, que são os jogadores que realmente têm sido absolutamente decisivos para esse time tricolor. O Diego Cavalieri fecha lá atrás, tá numa fase realmente maravilhosa. Só o Mano Menezes não vê a fase do Diego Cavalieri, amigos. E o Fred lá na frente. O Fred, ele é um atacante fanfarrão. Ele não é um atleta de primeiríssimo, mas ele tem muita qualidade técnica. Ele decide muitos jogos a favor do Fluminense. Ele é um atleta nota 8 pra você? Ele é um atacante nota 8,5. Se fosse um atleta nota 10, seria o camisa 9 da seleção brasileira. Agora só lembrar aqui, o nosso amigo João Henrique, que tá sempre escutando a gente, mandou uma mensagem aqui, disse que é pra gente parar de falar mal do Botafogo. Pô, João Henrique, o Botafogo tem que parar de fazer mal a si mesmo, rapaz. O Botafogo tem que parar de dar motivo pra gente não falar mal dele, mas a questão é essa. Vamos seguir, vamos falar agora do jogo em que os reservas definiram a partida. Com 3 jogadores que entraram em meio à partida, o Grêmio virou sobre a Raposa no Olímpico pela 28ª rodada.
O placar de 2-1, indicado por Anselmo Ramon e alterado pelos gremistas Marcelo Moreno e Marquinhos, estanca uma incômoda sequência de 3 partidas e ainda mantém o Grêmio 3 pontos à frente do Vasco e é o terceiro com 53 pontos. O Cruzeiro, no entanto, está envolto em mais apuros, completando uma série de 7 partidas sem vitória. O time de Celso Roth caiu para a 10ª colocação com os mesmos 36 pontos. Aí os reservas que foram decisivos entraram em campo e conseguiram essa virada aí do Grêmio. Agora vamos falar do jogo de destaque dessa rodada. Atlético Mineiro, isso mesmo, 6-0 no Figueirense. O Ronaldinho Gaúcho, que comandou a goleada, fez 2 gols, aliás, fez 3 belos gols e se emocionou também no final da partida. Então o Atlético Mineiro, que tá tentando chegar no Fluminense. Vamos ver se ele vai conseguir. O Atlético Mineiro, que agora tem 56 pontos, continua na 2ª colocação. Grande partida do Ronaldinho Gaúcho, fez 3 gols, deu 2 assistências, foi o grande destaque do Cartola, inclusive, que a nossa amiga Messi também joga. Quando eu tirei ele fez essa palhaçada. E recebeu nota 10 aí no troféu Armando Nogueira do Globoesporte.com. Realmente foi uma partida especial pro Ronaldinho Gaúcho, que lamentava a morte do seu padrasto aí ocorrida durante a semana. Ele que fez aquele lance da falta memorável, ele que também já tinha feito esse mesmo gol naquela partida 5-4 contra o Santos, que para quem assistiu os noticiários, acho que hoje está completando um ano dessa partida. Mas é bom que se diga que todo mundo exaltou muito o gol depois da jogada de escanteio, aquela bola que bateu na trave. Olha, pessoal, o Ronaldinho Gaúcho foi cruzar aquela bola, ele não bateu direto, não. Da mesma forma, na Copa do Mundo, quando ele fez aquele gol de falta, que ele queria cruzar, mas o goleiro da Inglaterra ficou procurando a bola até hoje lá dentro do gol. Já que falamos de Copa do Mundo, vamos falar de seleção brasileira. Os jogadores vão começar a se preparar para os amistosos. Kaká tá de volta e ele mesmo ressaltou que não conhece a maioria dos jogadores que estão nessa seleção. Nunca jogou com o Neymar, nunca jogou com o Lucas, nunca jogou com o Oscar. Vai ser novidade para ele. Flávio, o que esperar do Kaká? Ele que vai ter que se adaptar ainda a essa seleção. É bem difícil falar, porque a gente ainda não sabe em que posição o Mano pretende colocar o Kaká. Na época da convocação, o Mano falou que pretende utilizá-lo mais avançado para jogar na posição que o Neymar jogou contra a China, aquele falso 9, que é a posição que o Messi aí se tornou referência. Eu acho, não sei, o Kaká para mim não é esse definidor que a seleção brasileira precisa, mas ele quer um jogador de mais mobilidade e tal, para fazer justamente um revezamento ofensivo com o Lucas e com o Neymar e com o Hulk também. Pode ser que dê certo. O Kaká aí fez algumas boas partidas, algumas poucas e boas partidas pelo Real Madrid, e tomara que dê certo na seleção, porque às vezes a gente sente realmente falta de um jogador com experiência e com qualidade suficiente para liderar o meio-campo da seleção brasileira. Falando em Real Madrid, fazendo uma menção rápida ao jogo de ontem, Real Madrid e Barcelona, um jogo que teve um contexto bem mais do que só o jogo em si no Campeonato Espanhol. Teve também uma belíssima participação da torcida, que fez um mosaico gigantesco com as cores da Catalunha e 2 gritos de independência. Foi maravilhoso, 2 gols de Messi, 2 gols de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aí que ainda tem que ver o probleminha no ombro, ele foi tentar uma bicicleta, furou e caiu aí de ombro. E é isso, Universitária Esportiva vai se despedir de vocês, já estamos com o tempo estourando aí. Universitária Esportiva que foi apresentada por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com os comentários afiadíssimos de Flávio Meirelles. Aproveitar aqui o Momento Xuxa para mandar um abraço pro Thiago Meirelles, pra Mara Teles, pra Jéssica Catarim e pro Jefferson Paes, que é campeão piauiense de kickbox, que está acompanhando a Universitária Esportiva. E é isso, Universitária Esportiva volta amanhã às 11 horas, todo mundo ligadinho para esperar as novidades do esporte. Muito obrigada pela companhia e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.